Primeiro, quando eu vi que os ânimos estavam exaltados e eu não queria perder o foco do que é essencial. O essencial é que nós temos 600 mil brasileiros que perderam a vida. De forma muito clara, chegamos à conclusão que isso se deu por omissão dolosa, criminosa do governo federal no atraso da compra das vacinas e da estratégia de se implantar uma imunidade de rebanho por contágio e por tratamento precoce. O foco principal é o fato que, terminando essa fase, lamentavelmente nós descobrimos um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde, envolvendo, infelizmente, o núcleo político, mas também núcleo militar. Então, para não desviar o foco, eu tentei ali apaziguar para que a gente pudesse retomar a CPI. Quando eu fui até lá, tentando acalmar, ele percebeu, acho que o meu gesto, e fez um gesto de pedido de desculpa. Como cidadã, como mulher, como brasileira, como mãe, eu não tenho, para mim, a página virada. Agora, como líder da bancada feminina, não é possível nós não aproveitarmos esse espaço que, inclusive, a imprensa está dando para as mulheres brasileiras para mandar um recado, para que isso se torne, de alguma forma, educativo. Não é mimimi, não é uma vitimização, porque não foi uma palavra qualquer. E não foi um ataque à minha atividade enquanto profissional. A senhora é incompetente? Isso é aceitável. A senhora não está dizendo a verdade? Isso é aceitável. Quando faz um ataque e me adjetiva na minha condição de ser como mulher, a senhora é descontrolada, a senhora é exaltada, a senhora é histérica. Isso é algo que é claramente uma violência política contra a mulher. Todo momento que a mulher quer espaço de poder no jornalismo, como servidora pública, como profissional liberal, é estrutural, é inconsciente. Eu nem acho que o ministro fez de forma intencional, utilizou a palavra de forma intencional. Me parece uma pessoa, até por ser jovem, né, que não teve a maldade do ato, mas isso comprova, por isso que eu falo, de novo e repito, no lado educacional, que isso sirva aqui para que todos que estão nos assistindo prestem um pouco mais atenção como é que tratam as mulheres nos seus espaços públicos, não necessariamente no espaço político, nos espaços públicos. A gente só quer o mesmo direito de ter voz, de ter vez, de poder contribuir com a sociedade brasileira no momento que a sociedade brasileira mais precisa de nós. E aqui, com todo respeito aos homens, que mais precisa da sensibilidade da alma e do coração da mulher brasileira. No fim das contas, a gente teve um depoimento muito tumultuado, digamos assim. A senhora acha que conseguiu ser revelado algum ponto importante do depoimento de hoje? De fato, a Controladoria Geral da União deixou de fazer algo que deveria ter feito para tentar impedir que aquele contrato fosse fechado entre a Precisa e o Ministério da Saúde? Talvez aí que eu tenha tocado na ferida e o ministro tenha se ressentido, porque eu fiz o processo oposto. Eu tenho convicção que a CGU fez o dever de casa. O problema foi esse. A CGU foi criada como órgão de controle prévio. Havia um pacto feito no Ministério da Saúde de que tudo que envolvesse a pandemia, a compra do que quer que seja, passaria antes por uma análise prévia da CGU. Pelo menos é isso que diz a nota técnica da própria CGU. Com a Pfizer, eles passo a passo consultaram os auditores, os próprios defensores, advogados públicos da AGU, pode, não pode, faço ou não faço. Por que ocultaram da CGU todo o processo da Covaxin? É porque a Covaxin, o contrato não seria assinado se tivesse ali a análise técnica preliminar de um advogado, de um auditor. Tanto que quando o advogado do Ministério da Saúde se pronunciou antes da assinatura do contrato, ele elencou uma série de irregularidades e muitas delas não foram preenchidas e cumpridas. Então ocultou-se. A minha crítica ao ministro, e aí foi uma crítica pessoal mesmo, é que enquanto a CGU, os auditores fizeram o dever de casa e denunciaram, ainda que posteriormente, porque só foram cobrados depois, eles entraram depois no processo, o corregedor fez o processo inverso. Ele atuou como advogado de defesa e não como órgão de fiscalização. Ele atuou como uma defensoria pública, ele atuou como um advogado. Então ele, antes de terminar o inquérito, o IPS, enfim, ele vai dar uma coletiva com base numa nota técnica para fazer uma defesa intransigente do Ministério da Saúde, do Governo Federal e do Planalto do Palácio. Perfeito. E para hoje, senadora, a gente tem um depoimento aí, né, do Pedro Batista da Prevent Senior. Quais pontos ainda precisam ser fechados? O que a senhora pretende questionar, Pedro Batista? Bom, eu fiz uma promessa que hoje entraria mudo e sair calada. Então eu vou cumprir essa promessa, até porque eu vou relatar a PEC da coligação, né? Tem uma missão tão importante quanto.
O retorno das coligações, ele está intrinsecamente ligado a esse presidencialismo de coalizão que faz tão mal a todos nós, né? Não vamos esquecer do mensalão, do petrolão. Quando você tem muitos partidos constituídos, um presidente da República não governa sem negociar. E isso dá margem a toda sorte também de negociata. Então é muito importante que nós não deixemos voltar às coligações no Brasil. É um passo fundamental para a política ética, moralizada que nós queremos. Então eu vou estar atenta, mas esse momento de hoje, talvez esse seja novamente um dos momentos mais sensíveis e delicados da CPI, porque de novo nós vamos tocar numa ferida muito aberta, uma chaga que ainda sangra, que é o fato de termos denúncias gravíssimas que em determinados momentos, seja no estado do Amazonas, seja agora, né, a princípio, nesse plano de saúde, nesses hospitais, se tentou, é isso que vamos investigar, se isso realmente aconteceu, se tentou fazer sem se dar um mínimo de respeito, de reconhecimento à dor alheia, fazer de pacientes de Covid verdadeiras cobaias. É esta pergunta que nós temos que fazer, sem nenhum pré-julgamento. O que foi que aconteceu? Que denúncias seríssimas são essas de médicos credenciados, profissionais do próprio plano de saúde, do próprio hospital, com mensagem de WhatsApp, parece-me que com áudio também, dizendo: nos negaram EPIs, instrumentos básicos de proteção enquanto médicos, como máscara para cuidar de um paciente de Covid. Nos impediram de exercer de forma autônoma, né, o exercício da medicina, porque é verdade, é uma decisão de médico e paciente usar ou não determinado medicamento, mas não é uma decisão de hospital, de diretor, nem de médico dizer: não avise o paciente que eu vou dar determinado medicamento, não avise o paciente que eu vou, ou a família, que nós estamos fazendo um tratamento precoce. Isso é muito grave. Eu confesso assim que chego até a ficar um pouco angustiada quando eu falo desse assunto, porque eu imagino, se isso for verdade, o que aconteceu com centenas, eu não sei se milhares de pacientes, Brasil afora. Isso é algo que também se coloca na conta de um governo federal que estimulou esse tipo de conduta. É aquela questão que eu disse ontem aqui: não vamos relativizar o que está acontecendo no Brasil. Não vamos relativizar ou achar que é normal você dizer que a mentira dita diversas vezes se torna verdade. E não vamos dizer que uma mentirinha à toa não causa consequências. Na boca de um presidente da República isso é muito sério. Nós estamos falando de uma geração de jovens que está vindo aí, né, e uma geração de jovens que estão vendo os valores totalmente deturpados. Não é isso que nós ensinamos dentro de casa, não pode ser isso que ele enxerga ou que ele vê na boca ou na atitude das autoridades públicas do Brasil. Então hoje a senhora está nesse outro desafio, digamos assim, né, dessa proposta. Para essa proposta valer para as eleições do ano que vem, ela teria que ser aprovada até início de outubro. Como que a senhora enxerga o cenário aqui no Senado? A senhora acredita que tem espaço para ela ser aprovada a tempo ou não? Na realidade nós estamos com duas propostas, essa da PEC que está comigo e o Código Eleitoral que está com o senador Marcelo Castro. Hoje nós teremos uma reunião de líderes, não me lembro agora o horário, nós teremos uma reunião de líderes onde nós estaremos discutindo reforma tributária, que foi a reforma do imposto de renda que chegou na casa, e também a questão da viabilidade ou possibilidade de aprovarmos ainda para valer para 2022 o Código Eleitoral, ou se deixaríamos para votar com calma até o final do ano para valer a partir de 2024 e, obviamente, fazendo as alterações dos 900 artigos reformados, aquilo que o Senado achar que precisa ser revisado. Obrigada, Obrigada. senadora.